Oi, gente, boa tarde, tudo bem? Então devido aos problemas de conexão que a gente teve, eu desconectei o Face e reconectamos. E ao mesmo tempo a gente está fazendo uma gravação e depois eu reposto o vídeo editado, tá bom? Com essas informações de hoje. Quem não conseguir então mandar as perguntas ao vivo, me manda depois pelo WhatsApp e a gente vai conversando, né, Elisa, durante depois a semana. A gente responde. E aí a gente vai respondendo, tá bom? Se tiver alguém procurando pelo Insta, doutora DRA Marina Felca e no Face também, DRA Marina Felca, tá bom? Bom, então a gente parou quando a gente estava falando sobre o mapeamento, né? Então, o que é o mapeamento? Então, o mapeamento ele é indicado para paciente que tem múltiplas pintas, né? E ele nada mais é do que um exame no qual a gente fotografa todas as lesões, né? Todo o corpo do paciente e depois todas as lesões. E aí a gente consegue passar num software, analisar lesão por lesão e aí então selecionar quais são as lesões que a gente vai retirar. Encaminha para a doutora Marina e a doutora Marina faz toda a parte cirúrgica. Elisa, tem pacientes que às vezes você precisa mapear mais do que 40, 50, 100 lesões, né? Opa, tem pacientes que têm múltiplos nevos, com certeza. Quanto tempo demora mais ou menos um exame desse? Em torno de 1h30, 2 horas, depende da quantidade de pintas. Então o paciente vai ficar despido para você conseguir ver toda a pele do paciente, na frente, nas costas, membros. Isso, exatamente. E você vai mapeando aquela lesão que você achou suspeita, você mais ou menos, né, como se fosse uma foto dessa lesão ampliada, que é a dermatoscopia em si, né? Isso. Aí isso é feito um laudo, como se fosse, para comparar com quem já está mais familiarizado, por exemplo, laudo de endoscopia. Não vem as fotos e depois um resuminho do laudo. Exato, vem um CD também com todas as imagens do paciente, todas as lesões, porque o importante é que a gente vai tirar aquelas lesões, mas o mais importante é o acompanhamento das demais, né? Então aí ano a ano a gente vai repetindo as fotos e vai comparando. Então a lesão de 2019, a lesão de 2020. Então a gente só vai tirar de fato as lesões que são necessárias tirar e não ficar cortando, retalhando o paciente, né? Sim. Com lesões que a gente suspeita, mas não tem um acompanhamento, só com uma suspeita clínica. Então é a tecnologia aí entrando na inovação da medicina, né? Acho importante porque evita que toda hora o paciente tire uma lesão que às vezes não era necessário, né? Vai uma cicatriz, querendo ou não, é um procedimento. É um risco, né? Cirúrgico também que existe, Sim. né? Sim. Então acho que o mapeamento ele vem hoje para complementar de forma muito importante, né? Todo o nosso diagnóstico e acompanhamento depois. Exatamente. Né? Exatamente. Então, a gente recebeu também algumas lesões. Algumas lesões. Papo de médico, viu? Papo de médico é assim, só sabe falar de lesão, né? Algumas perguntas que aí eu vou questionando você vai me responder. Claro. Tá bom? Quais seriam as medidas preventivas e se dá para avaliar a olho nu uma lesão? Dá para avaliar olho numa lesão, né? O paciente a gente fala do ABCDE, que a gente comentou no início, né? E para quem não pegou o início, Lisa, você pode mostrar? Claro, vamos lá. Então, ó, aqui é a regra do ABCDE, certo? O A vem de assimetria, então é quando a gente traça uma linha imaginária na lesão, né? E olha o lado direito e o lado esquerdo e observa se o desenho é parecido ou não. Se não for parecido, a lesão é assimétrica. B são as bordas, né? Quando a borda da lesão é irregular, então também é um sinal de malignidade. C são as cores, quando a lesão possui múltiplas cores, então ela é pretinha, ela é marronzinha, ela também é vermelhinha, né? D é quando o diâmetro é maior do que 6 milímetros, então tem uma chance maior de se transformar ou de ser já um câncer de pele. E o E é de evolução, então uma lesão que está coçando e não coçava antes, que está sangrando e não sangrava antes, né? Então, evoluiu a lesão, entra no E. Então, essa é a regra do ABCD, é o que todos os pacientes devem seguir antes de procurar um cirurgião plástica ou um dermatologista. Perfeito. E de medidas preventivas? A gente começou nossa conversa hoje falando dos tipos de câncer de pele, né? Todos eles são preveníveis? Todos os tipos de câncer de pele podem ser, né? A gente fala um pouco que o melanoma ele tem um fator genético,
né? Então aí quando é genético a gente não consegue impedir que o paciente tenha um câncer. Mas a gente sabe que a maioria dos cânceres de pele vem da quantidade de radiação solar que a gente toma. E isso é uma coisa que acontece muito no consultório, porque o paciente fala assim, doutora, eu não tomo sol, mas e o sol que você tomou lá no passado, né? Quando você era menina, criança, adolescente, que não tinha muito a coisa do protetor solar, né? A gente já sabe que 30% da radiação solar que tomamos ao longo da vida veio da infância, né? E 70% da radiação que nós tomamos em geral, não é daquela exposição que eu fui pra praia, não é daquela exposição que eu fui pra piscina, ela é da exposição diária. Ela é de um carro, ela é de você fazer uma atividade ao ar livre, né? Então, o protetor solar, pessoal, é o mais importante, né? E é desde a infância. Então, para as mamães já utilizarem nas suas crianças, existe hoje roupas com proteção solar, né? Que de fato hoje tem muito mais fácil acesso, de custo muito mais acessível, né? Evitar a radiação no período das 9 da manhã até as 16 horas, porque nesse período a radiação ultravioleta B ela está em quantidade maior, e ultravioleta B é que é o maior carcinogênico do sol, né? Quem mais provoca, né, a possibilidade disso evoluir para uma lesão. Quem mais provoca, exatamente, a possibilidade de câncer, né? Então, reaplicar o protetor também é importante, porque a pessoa aplica de manhã e esquece que ela tem que reaplicar novamente. Então, se você está na praia, está num ambiente que você suou, molhou a pele, você deve reaplicar de 2 em 2 horas esse protetor solar, né? E, inclusive, muitas pessoas não sabem como aplicar o protetor solar, né? Então, o ideal é que a gente aplique o protetor solar nu, né? Sem roupa, passa o protetor solar 30 minutos antes da praia, da piscina, para que o protetor, de fato, fixe na pele, né? E proteja a pele. E aí a gente vai reaplicando de 2 em 2 horas. Lembrar também do uso do chapéu, do uso de sombrinha, óculos, né? Um óculos que de fato, óculos de sol que tenha uma lente com proteção ultravioleta, porque a radiação solar também dá catarata, né? Então, eu acho que é um conjunto de atitudes, né? Que a gente precisa ter. E acho que o mais importante é que a Elisa falou, a maior parte desse raio ultravioleta, ele não é na praia, na piscina, no verão, né? Exatamente. Então, assim, grande parte é o sol diário, do dia a dia. 70% da radiação que a gente acumula é no dia a dia. Então, eu tenho que acordar de manhã, eu tenho que passar protetor. Exatamente. Mesmo que esteja nublado, mesmo que esteja chovendo, mesmo que esteja inverno, mesmo que fique em casa, né? Porque é bom a gente salientar que, assim, o raio ultravioleta, ele não é visível, né? Então, não é a luz solar. Então, o raio ultravioleta, em dias nublados e em dias frios, ele também está presente, né? Ele também está sendo carcinogênico. Então, também está podendo provocar um câncer de pele de forma, né, progressiva. Então, se todo dia você sai, não usa protetor, sempre aquela pele que está exposta, ela está exposta por um tempo muito prolongado. Se você passou 20 anos sem usar protetor, então são 20 anos de sol em cima daquela pele, né? Exatamente. E pensando nisso, as regiões que são mais comuns a gente ter câncer de pele, né? Onde está mais exposto, normalmente. Né? Então, né? geralmente, rosto, né? Rosto, braços, né? Não esquecendo de lábios, né? Pessoal, tem também protetor solar labial, orelha masculina, né? Eu falo muito para os pacientes, usem protetor na orelha masculina, porque a mulher tem um cabelinho que protege, mas o homem não, né? O homem fica muito tempo exposto na direção do carro e ali vai acumulando aquela radiação. A gente tem visto muito câncer de pele, nariz, né? Que acho que é um dos principais lugares que a gente vê, né? Sim. Então, eu acho que essas medidas preventivas que a gente deve sempre salientar, né? Claro que ao diagnóstico a gente vai fazer o tratamento específico, mas lembrar também que o paciente que já teve um diagnóstico de câncer de pele, por exemplo, tirou uma lesão no nariz, que é o mais comum, né? A pele do lado também tomou o mesmo sol. Exatamente. Né? Então, às vezes o paciente pergunta assim para mim, doutora, então agora que eu tive esse tumorzinho, apareceu um aqui, é porque esse daqui espalhou para cá? Na verdade, não é que espalhou. Exatamente. Né? É que aquele sol que você tomou sem proteção, ele queimou aquele DNA, alterou a célula, né? E o vizinho que também não passou protetor também pode vai evoluir, aparecer. né? Exatamente. A gente sabe que 43% dos pacientes que já tiveram um câncer de pele vão ter outros. Então, é um paciente que precisa ser efetivamente acompanhado
pelo médico, né? E muito atento a qualquer lesão nova que ele tenha. Porque, de fato, é o que a gente chama de campo de cancerização, né? Então, aquele campo... A região, né? A região toda é uma região propícia ao aparecimento de outros tumores. Exatamente. E falando um pouco do melanoma, né? Ele tem mais o fator genético, né? Associado, que é mais forte. Então a gente nem sempre vai com medidas só preventivas de protetor evitar, né? Mas se a gente já teve um diagnóstico de melanoma na família, eu devo me preocupar de uma forma diferente com esses familiares? Com certeza, né? Porque a gente sabe que o melanoma ele é muito ligado ao fator genético e também ao sol intermitente. Então aquele paciente que ele fala assim, eu não tomo sol, mas aí na praia, uma vez ao ano ele vai e toma uma alta quantidade de radiação, né? Então, esse perfil de paciente é um paciente que tem que ficar muito mais atento às suas lesões, procurar, não é, com constância acompanhamento médico, né? Passar com seus familiares também, filhos, irmãos, pais, porque tem uma tendência, assim, de uma pinta que hoje pode ser benigna, se transformar em uma pinta maligna e evoluir para o melanoma. Lembrando que o melanoma é o tumor mais grave, né? Um tumor que tem maior chance de metástase para cérebro, para pulmão, para fígado. É um tumor que tem maior mortalidade dentro da dermatologia. E que ultimamente a gente tem visto uma incidência muito grande no consultório, né? Até assustador, né? E por isso veio a campanha da Sociedade Brasileira de Dermatologia pensando nisso, na conscientização da população, né? Em deixar o dezembro laranja aí marcante, como é o outubro rosa, né, para os pacientes. E eu acho que só para finalizar essa questão do melanoma, por exemplo, a maioria das lesões de melanoma que a gente acaba pegando é tronco, ou às vezes dorso, né? Exatamente. Que são regiões Tronco que a gente dorso. não enxerga, né? Porque tá atrás. Então, Exatamente. às vezes, o familiar dá uma olhadinha nas costas, sempre é importante. Isso, né? o autoexame cutâneo, né? E o próprio paciente, usar o espelhinho, né? Então, se olhar, como a gente faz na mama, que a gente aprende, né? A tocar e avaliar se existe algum nódulo, é se olhar e pedir ajuda dos familiares. Tá. Para quem já teve uma lesão, com qual regularidade tem que fazer os exames? Para quem já teve uma lesão, então a gente tem alguns protocolos, né? De 3 em 3 meses, de 6 em 6 meses no primeiro ano, né? Normalmente uma vez ao ano, a cada 6 em 6 meses seria o ideal, passar pelo dermatologista ou até antes se observar que alguma das lesões mudaram, né? Quais os tipos de lesão que tem que ficar alerta? Eu acho que a gente já falou bastante sobre o ABCD, né? E quais os tratamentos disponíveis para o melanoma? O melanoma ele é um tumor, então o mais importante é tirar o melanoma, acho que cirurgicamente você pode falar um pouco mais disso, Sim. né? E aí, quando o melanoma é metastático, aí a gente tem que apoio da oncologia. Então existem os imunobiológicos, os quimioterápicos que também ajudam ao controle das metástases, né? Apesar de a gente estar vendo, né, uma quantidade maior de melanomas, Exatamente. graças a Deus são melanomas ainda pequenos, né? Então, quando que a gente fala que o melanoma é pequeno? Quando a espessura, a profundidade dele é menor do que 1 milímetro, não é centímetro, é milímetro, É né? muito pequeno. É muito pequeno, mas o fato dele ser pequeno e ter metástase mostra o quanto ele é agressivo, né? O quanto ele pode ser agressivo, na verdade. Então, se eu retiro aquela lesão, vai para biópsia, né? Para fazer essa análise lá no microscópio, ele vai analisar essa profundidade, quanto que entrou dentro da pele. Então, se foi até 1 milímetro, a gente tem bom prognóstico, tratamento eminentemente cirúrgico. A partir disso, já entram outras situações, né? Às vezes você tem que procurar gânglios, se está afetado ou não, Exatamente. fazer um screening da pessoa, se tem metástase em alguns outros locais, e às vezes lança mão de outras equipes, como a oncologia, tá? E falando também um pouquinho continuando falando de prevenção, a maneira correta de passar o protetor. Então vamos lá, né? Muitos pacientes me perguntam qual é o fator mínimo que eu tenho que usar. Doutora, não adianta usar 30, tem que usar 100, né? A gente escuta muito isso. Como que é isso? É verdade. Então é assim, cientificamente o 30 estaria suficiente para o dia a dia, para uma pessoa que não vai numa alta exposição solar, ela não vai para praia, ela não vai para piscina. O problema é que o brasileiro não aplica os 2 centímetros quadrados de película, de espessura que o protetor fica na pele. Então, na
prática, ele não está usando FPS 30, ele aplica o 30, mas ele está usando um FPS menor. Então a gente tem uma tendência para ter um zelo maior do paciente de passar um protetor fator 50, enfim, fatores maiores nesse mesmo sentido. Que passe errado, pelo menos vai proteger. Mesmo que passe errado, ele está com uma proteção solar maior, lembrando que o nosso índice de ultravioleta, pessoal, é muito alto, né? O último que eu vi aqui em Campinas era fator 15, que é o extremamente alto, né? Então nós temos aqui mesmo na nossa região uma alta carga de radiação solar, por isso precisamos de um protetor solar que tenha de fato essa proteção. E existem algumas dicas, algumas regras que nós dermatologistas criamos, né? Que é a regra das 9 colheres de chá. Então eu trouxe aqui para mostrar para vocês que são 2 colheres de chá, então, para a região do tronco, para a região das costas, né? 2 colheres de chá para a perna direita, para a perna esquerda e 1 colher de chá para os braços direito, braço esquerdo e 1 colher de chá para o rosto. Então seria 9 colheres de chá para você aplicar no corpo todo. Eu vou segurar um pouquinho, se alguém quiser dar um print de como fazer. Essa é uma dica, né? Também tem a dica de se aplicar 2 vezes, né? Então você aplica uma vez o protetor e aí aplica novamente. Então na teoria você teria uma película mais espessa de proteção. E se a gente está no verão, né? Praia, piscina, suou, molhou, repassar. E aplicar o protetor. E no dia a dia? No dia a dia eu colocaria assim 3 vezes ao dia. De manhã, depois do almoço, e lá para umas 3 horas. Porque tem muita radiação indireta que a gente tem, né? Hoje muito a lâmpada branca, tem também os monitores de computador. Então também tem uma luz indireta. Eu colocaria 3 vezes ao dia como suficiente. E para o dia a dia a gente orienta até que o paciente use um protetor com um pouquinho de base, né, que tem um tonzinho de base, porque essa base, essa película que a corzinha da base traz, nos protege ainda mais. O paciente que trata de melasma, que trata de manchas, de rejuvenescimento, a gente tem essa orientação também. Não só tratar os tumores, mas também pela parte estética, a gente também é importante, né? Exato. A gente se proteger de luz branca. Luz branca, exatamente. Existe diferença do protetor solar que uso no dia a dia e quando vou fazer uma exposição maior? No dia a dia você pode usar um FPS 30 com cor, né, com essa corzinha de maquiagem. E quando você vai ter uma exposição maior, opte por produtos de FPS maior, de 50 para cima. Perfeito. A quantidade certa de protetor, acho que a gente já falou da regrinha dos 9. E os melhores horários para passar, a cada 2 horas, estando em exposições muito grandes ou a cada vez que molhar. E no dia a dia, cedo, na hora do almoço, umas 3 da tarde. Isso. Posso ser um advogado do diabo aqui? Claro! Se eu quero produzir vitamina D, mas eu tô cheia de protetor, eu vou produzir? Então, aí a gente entra num certo conflito até entre médicos, né? Porque existe o grupo da reumatologia que tem uma visão, que tem que tomar o sol, e a dermatologia não aceita tomar sol. Então, é assim, na prática, para você conseguir a vitamina D, você pode expor somente as pernas, né? Que na teoria é um lugar onde você não teria um grande acúmulo de radiação solar no passado, então seria uma radiação que não te levaria a um câncer de pele. Então as pernas sem protetor durante 15 minutos, de manhãzinha cedo, né, umas 8 horas da manhã, em que a radiação não está muito forte. Essa é uma forma da gente conquistar a vitamina D sem ter uma exposição a grande quantidade de radiação. Outra forma é através da dosagem, né? A gente tem os comprimidos de vitamina D, a gente também tem em gotas. Eu tomo há anos meus comprimidos. Então, eu entendo que a posição da dermatologia o câncer de pele é o câncer mais incidente no Brasil. Somos um país com alta quantidade de radiação ultravioleta. Então, por que a gente vai expor o paciente à vitamina D se ele pode tomar o comprimido, se ele pode consumir o comprimido? Então, a nossa postura é essa. A gente não gostaria que o paciente tomasse o sol para conquistar a vitamina D. Perfeito. Posso deixar meu protetor solar dentro do carro? A gente pede que não, né? A gente pede que não, óbvio, porque o carro é quente, né? Abafado, então existe a decomposição do produto, né? Até a formação de micro-organismos que podem contaminar o produto. Então, a gente orienta que não, leve com você na bolsa, né? Numa mala, enfim.
tá? Não é Pode até colonizar a pele, né? Dar uma reação alérgica, alguma infecção, né, na região. Bacteriana, né? E se for deixar em casa, o banheiro é o melhor lugar? Um lugar que não seja úmido, né? Diminuindo a imunidade, a umidade. Eu acho que é importante deixar no lugar mais seco, né? Uma penteadeira, por exemplo, ainda mais mulheres que já usam o protetorzinho ali, já se arrumam, já se maquiam, né? Eu acho que uma coisa interessante também da gente falar é que hoje em dia existem os protetores solares que são em pó. Né? Então, às vezes, no caso nosso, né? A gente vai, passa o protetor e passa a maquiagem por cima. Depois, imagina, né, na hora do almoço ter que tirar toda a maquiagem, passar o protetor, e às vezes acaba inviabilizando. Exato. Então, o que a gente tem também como uma opção nessa situação é o protetor solar em pó, que você pode usar como se fosse um pó compacto. Exatamente. Aí você só reaplica ele ao longo do dia, né? Então você passa primeiro incolor de manhã, aplica o compacto e ao longo do dia só reaplicando o compacto. Fica mais prático para andar na bolsa, né? É verdade. Qualquer tipo de mancha ou pinta pode evoluir para um melanoma? Pode. Qualquer tipo de pinta pode evoluir para o melanoma, né? Agora tem outros tipos de câncer, né? Tem o carcinoma basocelular, tem o carcinoma espinocelular, que daí normalmente eles vêm de uma lesão nova, né? De uma lesão onde eu não tinha antes. E se a pinta não existir e ela apareceu? Ela é ainda mais perigosa, porque a gente sabe que a grande quantidade dos melanomas são de novo, né? De novo é que são lesões novas, né? Então é uma lesão diferente que eu não tinha, então é uma lesão que merece sim uma avaliação médica. E quem está mais propenso a desenvolver melanoma? Existe algum cor de pele que às vezes protege? Ou quem mais clarinho, quem mais moreno? O paciente mais claro, né, ele possui menos melanina. Então, como ele possui menos a melanina funciona como um protetor solar natural, ele acaba tendo uma facilidade maior de ter não só melanoma, como os outros cânceres de pele. Mas o melanoma ele é muito ligado ao fator genético também, né? Então a gente sabe que ele é um pouco da radiação, um pouco da pele, um pouco da genética. Ele é um tumor muito estudado porque a gente ainda não tem todas as respostas que a gente gostaria de ter, né? Por que o melanoma é considerado mais letal entre os cânceres de pele? Porque ele é um tumor que dá muita metástase, né? Então é uma célula que ela caminha muito fácil na pele, ela caminha muito fácil nos nervos, ela atinge o vaso sanguíneo e na hora que ela vai para o vaso sanguíneo, então ela vai, através da circulação, vai parasitar os órgãos que que são mais alvo, né? Que é o fígado, o cérebro, pulmão, né? Quem já fez o tratamento tem possibilidade de desenvolver novamente? Tem, com certeza tem. Por isso que então esses pacientes têm que ficar mais atentos, né? Como deve ser feito o autoexame, que a gente já falou do ABCDE. Após passar o protetor solar em todo o corpo, posso ficar exposto ao sol sem perigo? Depende da quantidade de sol, né? Depende da reaplicação, depende se você não suou, se você não entrou na água, né? Então, perigo a gente sempre vai ter porque a radiação tá muito forte, né? Elisa, falando de aplicação, existe também em forma de spray, né? É muito mais fácil, por exemplo, os homens passarem em forma de spray. Eles são tão efetivos quanto? Eu acredito que são, contanto que você aplique uma camada, né, uma camada espessa. O que acontece é que o spray a gente normalmente passa uma camada muito fina. E aí quando você passa fino, você não tem aquela proteção, aquele FPS que você de fato adquiriu no produto. Então, eu acho que se você for passar, passa uma camada grossa, que de fato você sinta que tem essa proteção e aplicar ainda mais frequente. Porque ele pode sair com mais facilidade na água, no suor. O spray ele é mais... A fixação dele é um pouquinho mais chatinha na pele. O spray ele é mais fluido, né? Vamos dizer assim. A gente tem, por exemplo, para criança, que a gente usa muito protetor físico, né? Tá muito associado, que é aquele protetor bem grudento, né? Claro que é difícil às vezes de passar. Espalhabilidade ruim, mas ele protege muito mais. Né? Agora, se você tiver criança que tem já a pele mais fininha, muito branquinha, que também já protege menos, vale a pena às vezes você investir num protetor que seja mais grudentinho, que você faz essa proteção física. Exato. Ou aqueles em bastão também, né? São bacanas para usar. Exato, exatamente. Existem diferentes tipos de lesão, então que a gente já comentou. Quais e lesões benignas? Aí a gente já entra numa outra possibilidade. Tem inúmeras
os tipos de lesões, né? Então, tem as pintas que são benignas, e graças a Deus são a maioria, né? Então, são aquelas que são simétricas, quando a gente coloca o dermatoscópio, a gente vê que o padrão é de rede, né? Ela não tem todas aquelas características que a gente busca, né? Então, essas pintas podem ser muito bem acompanhadas pelo dermatologista, né? Ou tiradas esteticamente pelo cirurgião plástico. Né? Então, muitos pacientes procuram o consultório e falam, doutora, me incomoda. Aí a gente fala, olha, é benigna, mas se te incomoda, retire esteticamente com o cirurgião, né? O que você fala sobre essa parte estética? Você concorda? Você acha que é válido tirar? Eu acho que sim. Eu acho que se a partir do momento que aquilo está incomodando, né, que assim atrapalha, acho que sim. A gente vai conversar em relação a isso sobre cicatriz, né? Às vezes o paciente chega e fala assim, ai, doutora, eu passei no dermato e ele falou que é pra tirar com você que não vai ficar marca. Aí, essas promessas, né? Na verdade, fica a marquinha sempre, né? Porque a partir do momento que você teve um cortinho, aquilo vai cicatrizar, a borda vai ter que juntar. Então, onde teve um encontro novamente de uma pele de um lado e a pele do outro, sempre vai ter um risquinho ali no meio. Claro que a gente vai fazer sempre com o maior zelo possível para aquela cicatriz ficar no local mais escondido possível, né? E com a melhor qualidade também de sutura. Mas eu não consigo controlar a qualidade de cicatrização do paciente, né? Então, às vezes o paciente tem uma propensão ao queloide, ou uma cicatriz hipertrófica, ou uma região de pele mais grossa, né? Que vai cicatrizar mal. Então, também isso são fatores genéticos que vão mostrar como que vai ser a evolução dessa cicatrização, tá? Mas eu acho que sim, né? Desde que o paciente entenda, olha, eu vou tirar, né? Vou tirar, mas eu vou ganhar uma cicatriz que eu posso cuidar depois. A gente... E tem a beta-terapia também, né? Que pode ser usada, né? Então, lesões que você retira e que de fato acham que tem uma tendência de queloide, pode também pensar nisso, né? A beta-terapia que a Elisa comentou é um tipo de radioterapia. Radioterapia é o que a gente usa para câncer, né? Que é quando você vai, como se fosse uma radiação, um raio-x demorado que vai queimar aquelas células, falando bem leigamente. A beta-terapia é um subtipo de radioterapia que a gente usa muito para pacientes que tiveram queloide, né? Que aí você vai fazer a retirada daquele queloide e aí já pede aplicação no dia seguinte, né? Em cima daquela cicatriz mesmo para evitar diminuir a taxa, a chance de um queloide, né? Voltar novamente. Ok. O que são lesões pré-cancerosas? Então, as lesões pré-cancerosas são aquelas que a gente chama de ceratose actínica, né? Então, ceratose actínica são lesões na qual a gente teve uma alta exposição solar no passado e que houve um início de uma modificação, vamos colocar nesse sentido, né? Começou a mudar o padrão dessas células. Então, formam aquelas placas, né, aquelas pápulazinhas eritematosas, aquelas lesões que são descamativas, principalmente em braços, no osso, no nariz, na nuca, no colo, no pescoço, os pacientes, normalmente pacientes mais claros, né, e que são lesões que nos levam a entender que esse paciente vai ter um risco maior de ter câncer de pele, né, é um campo de cancerização. E a gente precisa necessariamente tratar cirurgicamente essas lesões pré-cancerosas? Cirurgicamente não, mas a gente precisa tratar, porque existe uma grande possibilidade de alguma delas se transformar num vaso celular ou num espino celular. Então a gente tem tratamentos clínicos que podem ser feitos com algumas pomadas. O próprio protetor solar, ele já faz o tratamento, né? Então, muitos pacientes chegam no consultório e falam, doutora, eu não gosto do protetor, né? Eu não me sinto bem usar o protetor, eu tenho uma resistência. E aí a gente explica, pessoal, o protetor não é só para te proteger do sol, ele também trata, ele também impede que essas células progridam e evoluam para um tumor, né? E a gente também pode fazer procedimentos, como por exemplo o nitrogênio líquido, que é a crioterapia, no qual a gente congela as lesões, a cauterização química, que a gente aplica alguns ácidos de alta potência em cima das lesões para que retire toda aquela massa, né, de células atípicas naquele local. Então, tem diversos tratamentos que a gente precisa, que pode fazer e que precisa, né? Pegando só esse gancho de cauterização, não tem nada a ver com o nosso tema, Sim, mas a gente escuta muito falar, comprei pelo Mercado Livre um negocinho lá que queimou a lesão. Não pode. Que lesão? Pessoal, não pode, né? Não tem um diagnóstico, né? E fora o risco de queimadura, a gente já atendeu no consultório, né? A paciente fazer isso em rosto, perto do olho, né? Um risco de queimar os olhos. Então, assim, eu acho que essa coisa de você fazer esses procedimentos por conta é
é uma atitude errada, né? Um risco Primeiro que que você não sabe o correndo, né? diagnóstico, né? Exato. Você está queimando tudo e qualquer coisa, então você pode estar queimando um câncer de pele, Exato. você pode estar queimando uma lesão benigna, viral, que às vezes vai espalhar aquele vírus e vai aumentar o número de lesões também. E essa semana chegou uma paciente com uma queimadura no cantinho da boca, comprou um ácido nessas plataformas digitais aí, chegou com 2 manchas muito grandes aqui, passou o ácido e queimou. Não né? é? E fica com uma Sem hiperpigmentação, aí sofre para clarear, né? Então, cuidado com essas condutas de automedicação, né? A automedicação, ela é perigosa, ainda mais quando é um tumor, né? Claro. Você fica tratando, você não sabe a profundidade, que tipo de tumor é. O câncer de pele é contagioso? Não, não é contagioso, de maneira nenhuma. E quando é indicada a cirurgia para o melanoma, acho que a gente já falou. E se o câncer de pele, pra gente terminar, tem uma relação genética? Sim, no caso do melanoma, principalmente, uma alta relação genética. Gente, eu acho que nos desculpem pela nossa transmissão hoje que não deu certo, mas a gente gravou esse vídeo pra vocês, que eu acho que foram todas as nossas questões, né, importantes. Foi um prazer, adorei ter vindo aqui. Se você lembrar de alguma coisa que a gente não falou, que você queira finalizar. Eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui com a doutora, que ela é minha amiga, né? E de poder, espero ter esclarecido as dúvidas de vocês, me coloco à disposição para qualquer pergunta que eventualmente tenha, né? E a gente está à disposição. Muito obrigada. Obrigada pela paciência, Obrigada a vocês, de vocês viu? terem nos assistido. Obrigada, viu, pessoal, lá no Facebook. Gente, então ó, agora que o Face voltou, ressurgiu das cinzas, a gente está finalizando. Nós gravamos o vídeo que tem 30 minutos de informação bem importante para vocês. Eu vou editar o vídeo e eu posto, tá? Até o final do dia, no máximo amanhã cedo. Combinado? Obrigada. Muito obrigada, viu? Boa noite, né? Gente, obrigada. Tchau, tchau. Obrigada, Elisa. Obrigada a você. Adorei ter vindo, viu? Adorei também. Deixa eu desligar.